Eu posso ajudar a salvar a empresa. As palavras saíram da boca de Juliana antes que ela pudesse pensar. O silêncio foi imediato. Todos os rostos na sala de reunião se viraram para ela. A faxineira, de uniforme azul, com o carrinho de limpeza ainda no corredor atrás dela. Tiago Medeiros, o CEO, a olhou de cima a baixo. Um sorriso cruel se formou em seu rosto. Se você conseguir... Ele pausou, saboreando o momento. Eu te dou R$1 milhão. A risada que se seguiu ecoou pela sala como uma sentença. A empresa Medeiros em Associados estava morrendo. Todo mundo sabia. As conversas nos corredores não escondiam mais o pânico. Demissões viriam na próxima semana, talvez antes. Juliana via o desespero nos rostos dos colegas todos os dias. Gente com família para sustentar, filhos na escola, contas atrasadas. Ela mesma mal conseguia pagar o aluguel e ainda mandava dinheiro para a mãe que estava doente no interior. Mas naquela manhã de quinta-feira, algo diferente aconteceu. Juliana tinha chegado às 6 da manhã como sempre. Começou limpando o banheiro do 3º andar, depois as salas de reunião. Foi quando escutou vozes alteradas vindo da sala da diretoria. A porta estava entreaberta. Ela não queria escutar, mas as palavras vinham altas demais. Tiago, não tem mais de onde tirar. A empresa vai quebrar. Era a voz da diretora financeira, Clara Monteiro. Temos caixa para mais 2 semanas, no máximo. Impossível. Tiago bateu a mão na mesa. Essa empresa fatura milhões. Como pode estar sem dinheiro? Eu não sei. Os números não fecham. É como se o dinheiro sumisse. Juliana sentiu um aperto no peito. Ela conhecia cada pessoa daquela empresa. Seu Roberto da manutenção, que tinha 3 filhos. Dona Amélia da recepção, viúva que sustentava 2 netos. Marcos do departamento de TI, recém-casado. Todos seriam demitidos. Todos perderiam tudo. Ela terminou de limpar o corredor e desceu para o 2º andar. Sua cabeça fervilhava. Nos últimos 6 meses trabalhando ali, Juliana tinha visto muita coisa. Ela limpava escritórios, esvaziava lixeiras, organizava salas e prestava atenção. Sempre prestou atenção. Tinha algo errado naquela empresa. Ela sentia isso nas entranhas. Notas fiscais jogadas no lixo com valores absurdos, pagamentos para empresas que ela nunca tinha ouvido falar. Uma vez, limpando a sala do diretor administrativo Bruno Costa, ela viu um documento com o carimbo Urgente Transferência Autorizada e um valor que a fez engolir seco, R$400 mil para uma consultoria externa. Quem era essa consultoria? Por que precisavam de tanto dinheiro? Juliana não era burra. Longe disso. Ela tinha estudado administração na faculdade estadual. 3 semestres completos. Notas altas, sonhos grandes. Até o dia em que sua mãe teve o derrame. O mundo desabou. Sem dinheiro para tratamento particular, sem tempo para continuar estudando, Juliana largou tudo. Conseguiu o emprego de faxineira para pagar as contas e cuidar da mãe. Mas a inteligência não tinha ido embora. E a vontade de entender como as coisas funcionavam também não. Eram quase 10 da manhã quando Juliana terminou de limpar o banheiro do 2º andar. Ela empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor e viu a movimentação na sala de reuniões principal. A porta de vidro deixava ver lá dentro Tiago Medeiros em pé, gesticulando nervoso. Clara Monteiro com a mão na testa, derrotada. Bruno Costa sentado, braços cruzados, com aquela expressão que Juliana sempre achou estranha, como se ele não estivesse realmente preocupado. Não há solução! Tiago gritou alto o suficiente para ela ouvir. Vamos ter que demitir 70% do quadro. 70%. Juliana calculou rapidamente. Eram quase 100 pessoas, 100 famílias destruídas. Algo dentro dela se rompeu. Antes que pudesse pensar direito, Juliana bateu na porta de vidro. Todos viraram para ela. O silêncio foi imediato e constrangedor. Uma faxineira interrompendo reunião de diretoria. Ela viu Clara arregalar os olhos.
Bruno franzira a testa com desprezo. Com licença, a voz de Juliana saiu trêmula, mas firme. Eu acho que posso ajudar. Tiago Medeiros a olhou de cima a baixo, lentamente. O canto da boca subiu em um sorriso de escárnio. Você? Ele soltou uma risada curta. A faxineira acha que pode ajudar? Eu estudei administração. Eu entendo de... Você não terminou nem a faculdade, eu imagino. Tiago cruzou os braços. Bruno Costa riu baixo ao fundo. E acha que vai resolver o que consultores de elite não conseguiram? Juliana sentiu o sangue subir, mas manteve a voz calma. Eu trabalho aqui há 6 meses. Eu vejo coisas. Eu presto atenção. Ah, é? Tiago se aproximou, os olhos brilhando com maldade. Então me diz, especialista, o que você viu de tão importante limpando o banheiro? Ela respirou fundo. Agora não tinha volta. Eu vi despesas que não fazem sentido. Pagamentos enormes para empresas que ninguém conhece. Transferências toda semana para um fornecedor que nunca entrega nada. O rosto de Bruno Costa mudou por uma fração de segundo. Só uma fração. Mas Juliana viu. Tiago deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Sabe de uma coisa? Você tem coragem. Vou te dar isso. Ele olhou para trás, para Clara e Bruno. Que tal fazermos uma aposta? Tiago, não seja ridículo. Clara tentou intervir. Não, isso vai ser divertido. Ele voltou os olhos para Juliana e o sorriso era pura crueldade. Se você conseguir salvar esta empresa, eu te pago R$1 milhão. R$1 milhão. Em dinheiro. Juliana sentiu o chão sumir sob seus pés. Mas... Tiago ergueu o dedo indicador. Quando você falhar, e vai falhar, você pede demissão. E sai daqui sem direito a nada, nem aviso prévio, nem FGTS, nada. Tiago, isso é... Clara começou. Aceita ou não aceita? Tiago cortou, os olhos fixos em Juliana. O silêncio pesou como chumbo. Juliana podia ouvir o próprio coração batendo. R$1 milhão. Ela poderia tratar a mãe, terminar a faculdade, mudar de vida, mas se falhasse, perderia até o pouco que tinha. Ela olhou para Bruno Costa. Ele estava tenso. Tenso demais para alguém que deveria apenas estar assistindo a um show de humilhação. Foi quando Juliana soube. Teve certeza absoluta. Tinha algo muito errado naquela empresa. E ela ia descobrir o quê? Eu aceito. As palavras saíram firmes, decididas. Tiago Medeiros piscou, surpreso por um segundo. Depois a risada voltou, alta e debochada. Perfeito! Você tem 30 dias. Ele olhou para Clara. Anota aí. 30 dias para a faxineira salvar uma empresa multimilionária. Bruno Costa se levantou da cadeira. Isso é perda de tempo. Sua voz era fria. Vamos continuar a reunião. Mas Juliana não se moveu. Ela olhou direto nos olhos de Tiago. Vou precisar de acesso. Acesso? Tiago arqueou a sobrancelha. Aos documentos, aos relatórios financeiros, às notas fiscais. Você está louca? Bruno explodiu. Informações confidenciais para uma faxineira? Ou eu tenho acesso e faço meu trabalho, ou essa aposta não vale nada. Juliana manteve a voz firme, mesmo com as pernas tremendo. Tiago estudou o rosto dela por longos segundos. Depois deu de ombros. Por que não? Vai ser engraçado ver você se afogando em papéis que não entende. Ele pegou o celular. Clara, libera acesso limitado ao sistema para ela. Somente leitura. Tiago, eu preciso me opor. Bruno deu um passo à frente. Relaxa, Bruno. Em uma semana ela desiste e a gente finalmente demite essa gente toda sem culpa na consciência. Tiago deu as costas. Reunião encerrada. Juliana saiu daquela sala com as mãos tremendo. O que ela tinha acabado de fazer? Ela tinha 30 dias. 30 dias para descobrir onde estava o buraco que sangrava aquela empresa. 30 dias para salvar 100 famílias. 30 dias para provar que ela não era só uma faxineira. Ela voltou para o carrinho de limpeza no corredor. Pegou o pano. Continuou o trabalho.
Mas agora seus olhos viam diferente. Cada papel jogado no lixo, cada conversa sussurrada, cada documento esquecido sobre a mesa. Tudo era uma pista, e Juliana estava caçando. Bruno Costa passou por ela no corredor, os passos apressados. Ele não olhou para ela, mas Juliana viu o celular na mão dele. Viu a tela acesa com uma mensagem sendo digitada rapidamente. Ela fingiu continuar limpando, mas mentalmente já estava montando um quebra-cabeça. O jogo tinha começado. E ela não ia perder. A notícia se espalhou pela empresa como fogo em mato seco. A Juliana vai salvar a empresa. Seu Roberto da manutenção contou no refeitório. O Tiago ofereceu R$1 milhão. Ele está fazendo chacota com a menina. Marcos do TI balançou a cabeça. Juliana ouvia tudo do canto do refeitório, invisível como sempre. Ela não tem chance. Consultores de São Paulo não conseguiram. O que uma faxineira vai fazer? A voz era de Patrícia, secretária executiva. As palavras doíam. Mas Juliana já estava acostumada. Ela voltou para o terceiro andar. Mesmo com o desafio aceito, continuava sendo faxineira. R$1.200 por mês, acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus. Mas agora tinha uma missão. No banheiro, trancou-se em uma cabine. As mãos tremiam. 30 dias. Apenas 30 dias para fazer o impossível. Ela fechou os olhos e voltou no tempo. 7 anos atrás, Juliana tinha 19 anos e sonhos enormes. Passou no vestibular para a administração. Bolsa integral, 3º semestre. Notas acima de 9. Os professores diziam que ela tinha futuro, até aquela manhã de sábado. Dona Conceição estava no varal quando o corpo desabou. Derrame, AVC grave. Sobreviveu, mas ficou com o lado esquerdo paralisado. Fisioterapia, remédios caros, cuidados constantes. Juliana trancou a faculdade. Conseguiu o emprego de faxineira 6 meses atrás. Mandava metade do salário para a mãe. Com o resto, pagava aluguel de um quarto minúsculo. Os sonhos tinham ficado para trás. Um soluço escapou. Não podia chorar, não tinha tempo. Lavou o rosto e se olhou no espelho. 25 anos. 100 famílias dependiam dela. Juliana foi direto para a sala que Clara tinha separado. Pequena, com móveis velhos e computador antigo, mas tinha acesso ao sistema. Pegou cadernos e canetas no armário. Ligou o computador. Digitou o login que Clara anotou num post-it. "Você consegue", sussurrou. "Você sempre foi boa com números." Era verdade. Desde pequena, facilidade com matemática. Na faculdade, adorava contabilidade e finanças. Números não mentiam. Abriu o primeiro relatório. Fluxo de caixa dos últimos 12 meses. A empresa faturava bem. Tudo normal, até 6 meses atrás. Foi quando as saídas dispararam. 2 horas passaram voando. Estava tão concentrada que nem ouviu a batida na porta. "Juliana." Clara Monteiro entrou segurando uma pasta. "Como está indo?" "Organizando os dados. Ainda é cedo para conclusões." Clara olhou a tela. Surpresa. "Você entende disso?" "Estudei 3 semestres de administração. Sei ler um fluxo de caixa." Clara sentou ao lado. "Me desculpe pelo Tiago e pelo Bruno." "Por que você deixou então?" Clara baixou os olhos. "Porque não sei o que fazer. Já revirei esses números 1000 vezes. Já contratei 3 auditorias. Ninguém acha onde o dinheiro está indo." "Mas está indo." Juliana virou a tela. 6 meses atrás, fluxo saudável. De repente, começou a sangrar. Foi quando o Bruno assumiu. Juliana sentiu o estômago apertar. O Bruno veio com ótimas referências, MBA, empresas grandes. O Tiago confia nele. Clara abriu a pasta. "Por isso trouxe isso. Cópias de notas fiscais. Pilhas delas. Todas as despesas aprovadas pelo Bruno nos últimos 6 meses. Fiz cópias escondidas. Por que está me ajudando? Porque quero salvar essa empresa." Clara se levantou. "Se você não conseguir, ninguém vai." Na porta parou. "Cuidado com o Bruno."
Se ele está fazendo o que penso, não vai deixar você descobrir fácil. Juliana começou a folhear as notas fiscais. Uma por uma. Tinha algo ali. Era só achar. Seu celular vibrou. Mensagem da mãe. Filha, soube do desafio. Estou orgulhosa. Sempre soube que você era especial. Vai com Deus. Juliana sentiu os olhos arderem. A mãe tinha fé. Fé que ela mesma tinha perdido. Guardou o celular. Voltou para as notas fiscais. Não ia desistir. Do lado de fora, Bruno Costa observava pela fresta da porta. Pegou o celular. Temos um problema. A faxineira está fuçando e a Clara está ajudando. Resposta imediata. Resolva isso. Rápido. Bruno se afastou pelo corredor. Passos silenciosos. Dentro da sala, Juliana continuava trabalhando. A caçada tinha começado e ela não fazia ideia de que estava sendo caçada também. Juliana acordou às 4:30 da manhã. Não por causa do despertador, mas porque seu cérebro não conseguia parar de trabalhar. Durante toda a noite, números dançaram na sua cabeça. Notas fiscais, transferências, valores que não faziam sentido. Ela tomou banho gelado, vestiu o uniforme azul e pegou os 2 ônibus de sempre. Chegou na empresa às 6 em ponto. O prédio ainda estava vazio. Só o segurança da portaria, seu Mário, estava lá. Bom dia, Juliana. Ele sorriu. Ouvi falar da sua aposta com o patrão. A empresa inteira está comentando. Juliana forçou um sorriso. Notícia boa, né? Você vai conseguir, menina. Eu tenho fé. Aquelas palavras simples aqueceram o peito dela. Juliana acenou e entrou no prédio. Subiu direto para o 2º andar, para sua sala temporária. Ligou o computador e abriu a pasta que Clara tinha dado. Eram 237 notas fiscais. Ela ia analisar todas, uma por uma. Começou pela primeira. Data, 8 meses atrás. Logo depois que Bruno assumiu. Fornecedor, Consultoria Empresarial Souza & Partners. Valor, R$85 mil. Serviço, análise estratégica e otimização de processos. Juliana pegou o caderno e anotou. Nome do fornecedor, valor, data, segunda nota fiscal, mesmo fornecedor, valor, R$92 mil. Serviço, consultoria em gestão operacional. Terceira nota, quarta, quinta, sempre o mesmo fornecedor, sempre valores altíssimos, sempre descrições vagas. 2 horas depois, quando o sol começava a entrar pela janela, Juliana tinha uma lista completa. A consultoria empresarial Souza & Partners tinha recebido nos últimos 6 meses exatamente R$2.847 mil. Quase R$3 milhões. Para uma empresa que ela nunca tinha ouvido falar, que nunca tinha visto ninguém mencionar, que aparentemente não entregava relatório nenhum. Juliana pegou o telefone da mesa e discou para a recepção. Dona Amélia, bom dia. É a Juliana. Oi, querida. Já está trabalhando nessa hora? Dona Amélia, a senhora conhece alguma empresa chamada Consultoria Empresarial Souza & Partners? Silêncio do outro lado. Nunca ouvi falar. Por quê? E algum consultor externo que vem aqui na empresa? Alguém que não seja funcionário, mas que aparece com frequência? Olha, tem o pessoal da TI que vem fazer manutenção. Tem a empresa de limpeza do ar-condicionado. Mas, consultor? Não me lembro de nenhum, não. Obrigada, dona Amélia. Juliana desligou e ficou olhando para os números no caderno. 3 milhões. Saindo da empresa, para um fornecedor fantasma. Ela abriu o navegador e pesquisou. Consultoria Empresarial Souza & Partners. Nada! Nenhum site, nenhuma rede social, nenhuma menção em lugar nenhum. Uma empresa que recebia milhões e não existia na internet. Impossível, a menos que... Juliana sentiu um frio na espinha. A menos que fosse uma empresa de fachada, criada só para receber dinheiro desviado. Ela precisava de mais provas, precisava do CNPJ dessa empresa, do endereço.
de qualquer coisa que confirmasse suas suspeitas. Voltou para o sistema da empresa e procurou o cadastro de fornecedores. Achou a consultoria empresarial Souza Partners. Clicou. CNPJ 34.067.890.001.23. Endereço: Rua das Acácias, 456, São Paulo, SP responsável: Fernando Souza. Juliana anotou tudo. Pegou o celular e jogou o endereço no Google Maps. Um terreno vazio. A empresa estava registrada em um terreno abandonado. Você tem ele agora, Juliana sussurrou para si mesma. O coração batia rápido, muito rápido. Mas ela precisava de mais. Precisava da conexão entre Bruno e essa empresa fantasma. Precisava de prova concreta. Eram 7:30 da manhã quando Juliana saiu da sala. O prédio já estava começando a encher. Funcionários chegando, computadores ligando, o dia começando. Ela pegou seu carrinho de limpeza e foi fazer o que fazia todos os dias: limpar. Mas agora, cada escritório que ela entrava era uma oportunidade. Cada papel jogado no lixo era uma pista potencial. Começou pelo 3º andar, sala da diretoria comercial. Esvaziou o lixo. Nada de útil. Sala da diretoria de RH. Limpou a mesa. Nada. Desceu para o 2º andar. Sala do Bruno Costa. A porta estava entreaberta. Juliana bateu de leve. Tem alguém? Silêncio. Ela empurrou a porta e entrou. A sala de Bruno era grande, bem decorada. Mesa de mogno, cadeira de couro, estante cheia de livros que provavelmente ele nunca leu. Juliana começou pelo lixo. Papéis amassados, copos descartáveis de café, um recibo de restaurante caro. Nada relevante. Ela limpou a mesa com o pano, organizou os papéis. Foi quando viu na beirada da mesa, quase escondido embaixo de uma revista, um pendrive, pequeno, preto, sem identificação. Juliana olhou para a porta. Ninguém vindo. Seu coração disparou. Ela não deveria. Não podia. Era invasão de privacidade. Poderia ser demitida na hora, mas 3 milhões de reais estavam sumindo. 100 famílias iam ser destruídas. Ela pegou o pendrive e colocou no bolso do uniforme. O que você está fazendo aqui? Juliana girou tão rápido que quase derrubou o balde. Bruno Costa estava parado na porta. O rosto dele era uma máscara de desconfiança. Estou limpando. Juliana mostrou o pano na mão, tentando controlar a voz trêmula. Limpando. Bruno repetiu entrando na sala. Na minha sala. Sozinha. Eu limpo todas as salas, todos os dias. O senhor sabe disso. Bruno se aproximou. Os olhos dele percorreram a mesa, procurando algo. Juliana rezou para que ele não notasse o pendrive faltando. Sabe, Juliana? Bruno cruzou os braços. Eu acho essa sua aposta com o Tiago muito interessante. Ah, é, porque você não tem qualificação nenhuma, não tem experiência, não terminou nem a faculdade. Cada palavra era uma martelada. E ainda assim se acha capaz de fazer o que especialistas não conseguiram. Talvez os especialistas estivessem olhando no lugar errado. As palavras saíram antes que Juliana pudesse segurar. Bruno estreitou os olhos. Cuidado com o que você fala, mocinha. Ou o quê? Juliana sentiu a raiva subindo. Você vai fazer o quê? Me demitir? O Tiago me deu 30 dias. Acesso aos arquivos. Você não pode fazer nada. Bruno deu um passo à frente. Ele era alto, intimidador. Mas Juliana não recuou. Eu posso fazer muita coisa. A voz dele era baixa, ameaçadora. Você não faz ideia de onde está se metendo. Então me conta. Por um segundo, algo passou no rosto de Bruno. Surpresa, talvez medo, mas foi rápido. Sai da minha sala. Juliana pegou o balde e o pano. Passou por Bruno sem baixar os olhos. Quando chegou na porta, ela parou. Ah, Bruno, você conhece alguma empresa chamada Consultoria Empresarial Souza Partners? Ela viu. Viu claramente. O rosto dele empalideceu por uma fração de segundo. A mandíbula travou. Nunca ouvi falar. Que estranho. Porque essa empresa recebeu quase 3 milhões da nossa empresa nos últimos 6 meses.
E você assinou todas as autorizações de pagamento. O silêncio foi ensurdecedor. Bruno deu 2 passos rápidos em direção a ela, mas Juliana já estava no corredor. Coração disparado, mãos tremendo, mas com um sorriso satisfeito no rosto. Ela tinha acertado em cheio. Juliana desceu as escadas quase correndo. Foi direto para o banheiro do primeiro andar. Trancou-se em uma cabine, tirou o pendrive do bolso. O que tinha ali dentro? Provas? Senhas? Documentos comprometedores? Ela precisava ver. Mas não podia arriscar usar o computador da empresa. Bruno poderia estar monitorando. Juliana pegou o celular e mandou uma mensagem para Clara. Preciso usar um computador que não seja da empresa. Urgente. Você pode me ajudar? A resposta veio 3 minutos depois. Meu notebook pessoal. Sala de reunião 3, às 13h. Vou deixar lá. Juliana guardou o celular. Olhou para o pendrive na palma da mão. Aquele pedacinho de plástico podia ter a resposta que ela procurava. Ou podia ser sua sentença de morte profissional. Só tinha um jeito de descobrir. O resto da manhã se arrastou como lesma. Juliana limpou o primeiro andar inteiro, depois o térreo, depois voltou para o terceiro. Cada minuto era uma eternidade. Quando finalmente deu 1h, ela foi até a sala de reunião 3. Bateu. Ninguém respondeu. Ela entrou. Sobre a mesa, um notebook cinza, um post-it colado nele. Senha Clara 2024. Juliana trancou a porta da sala. Abriu o notebook. Digitou a senha. Respirou fundo. Conectou o pendrive. A tela mostrou uma pasta com 47 arquivos. Documentos do Word, planilhas do Excel, PDFs escaneados. Juliana abriu o primeiro arquivo. Era um contrato entre a Medeiros em Associados e a consultoria empresarial Souza Partners, assinado por Bruno Costa. E na última página, uma cláusula escondida. Comissão de intermediação. 30% do valor total depositado na conta informada. Conta informada. Qual conta? Ela abriu outro arquivo. Uma planilha do Excel. Nomes, CPFs, valores. E lá, no topo da lista, Bruno Costa, CPF 123.456. 78900. Valor recebido. R$ 854.100. Juliana sentiu o ar faltar. Bruno estava recebendo comissão da empresa fantasma, que era paga com dinheiro da própria Medeiros em Associados. Ele estava roubando, sistematicamente. Por meses, ela continuou abrindo arquivos. Tinha tudo ali: notas fiscais falsas, transferências bancárias, comprovantes, até conversas por e-mail entre Bruno e alguém chamado Fernando Souza, que provavelmente era um nome falso ou um laranja. Era um esquema completo, perfeito, invisível para quem não soubesse onde procurar, mas Juliana tinha procurado e tinha achado. Ela conectou seu próprio pendrive no notebook e copiou tudo, cada arquivo, cada prova. Depois, ejetou o pendrive de Bruno, limpou o histórico do notebook e saiu da sala. No corredor, ela esbarrou em alguém. Desculpa, eu... Era Tiago Medeiros, o CEO. Ele olhou para ela com aquele mesmo sorriso arrogante de sempre. E aí, faxineira, já desistiu? Juliana olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, sentiu que tinha poder. Ainda não, senhor Medeiros. Na verdade, estou perto de descobrir onde o dinheiro da empresa está indo. O sorriso dele vacilou. Só um pouco. Ah, é? E para onde está indo? Em alguns dias eu te mostro. Com provas. Ela passou por ele e continuou andando. Não olhou para trás, mas sentiu os olhos dele queimando suas costas. Juliana subiu para sua sala no segundo andar. Trancou a porta. Conectou seu pendrive no computador da empresa e salvou tudo em uma pasta oculta. Depois, salvou cópias na nuvem. No e-mail pessoal. Em 3 lugares diferentes. Se algo acontecesse com ela, as provas continuariam existindo. Ela encostou na cadeira e respirou fundo. Tinha feito, tinha conseguido. Em apenas 3 dias, ela tinha desvendado um esquema de desvio de milhões.
Mas agora vinha a parte mais perigosa: expor Bruno Costa. Um homem que estava roubando milhões não ia simplesmente aceitar ser descoberto. Ele ia revidar, ia tentar destruí-la. Juliana pegou o celular e mandou mensagem para Clara. Encontrei tudo. Preciso falar com você. Urgente e em particular. A resposta veio rápido. Meu carro, estacionamento, 18 horas. Juliana guardou o celular. Olhou para a tela do computador. Os números, as provas, a verdade. Ela tinha nas mãos o futuro de 100 famílias e talvez o seu próprio fim. Do outro lado do prédio, em sua sala, Bruno Costa olhava pela janela, o celular na mão, uma ligação em andamento. Ela pegou o pendrive. Sua voz era tensa. A maldita pegou. Então você sabe o que precisa fazer. A voz do outro lado era fria, calculista. Elimine o problema, antes que seja tarde demais. Bruno desligou. Olhou para a gaveta da mesa onde guardava cópias de todos os documentos comprometedores. A faxineira tinha assinado sua própria sentença. E ele ia garantir que ela pagasse caro por isso. 6 da tarde. O estacionamento estava quase vazio. Juliana encontrou o sedã prata de Clara no canto mais escuro, longe das câmeras. Tranca, Clara disse assim que ela entrou. Você encontrou algo? Juliana tirou o pendrive do bolso. Encontrei tudo. O quê? Bruno está desviando dinheiro através de uma empresa fantasma. Consultoria empresarial Souza & Partners. Nos últimos 6 meses, recebeu 2.800.000 reais. Bruno recebe comissão de 30%. Juliana entregou o pendrive. Está tudo aqui. Contratos, transferências, e-mails. Clara ficou em silêncio. Como você conseguiu isso? Encontrei um pendrive na sala dele. Juliana, se o Bruno descobrir, ele já sabe. Me confrontou hoje. Me ameaçou. Então, você está em perigo. Por isso preciso que você guarde isso. Se algo acontecer comigo, leve para a polícia. Juliana abriu a porta. Vou apresentar as provas para o Tiago amanhã de manhã. Você está louca? Tiago confia no Bruno cegamente. Então vou fazer ele acreditar. Juliana voltou ao prédio pegar suas coisas. Quando abriu a porta da sala, parou. Tudo revirado. Gavetas abertas, papéis espalhados e na parede, escrito com um pincel vermelho. Pare enquanto pode. O coração disparou. Ela pegou a bolsa do chão e saiu correndo. Na rua, o ar frio bateu no rosto. Ela procurou o ponto de ônibus. Um carro parou ao lado. Vidro fumê. A porta traseira se abriu. Entre! A voz de Bruno Costa. Juliana recuou. Nem morta. Bruno saiu do carro, grande, intimidador. Sobre o pendrive que você roubou. Eu não roubei nada. Não minta, Juliana. Você está fazendo perguntas que não deveria. Perguntas sobre os 3 milhões que estão sumindo? Bruno riu sem humor. Você é esperta, mas está se metendo em algo que não entende. Eu entendo. Você está roubando, e amanhã vou contar para o Tiago. A expressão dele ficou escura. Você não vai fazer isso. Vou sim. Bruno tirou o celular e mostrou a tela. Juliana sentiu o mundo desabar. Era uma foto da sua mãe. Dona Conceição na cadeira de rodas na frente da casa. Como você? Cidade pequena. Todo mundo se conhece. Bruno guardou o celular. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Uma velhinha doente, sozinha. Não ouse encostar um dedo nela. Então você sabe o que fazer. Esquece o que viu. Pede demissão amanhã. Bruno se aproximou. Eu tenho contatos, gente que resolve problemas. Sua mãe pode ter um acidente. Ou você pode ter. Ele entrou no carro. Você tem até amanhã de manhã. Pensa bem. O carro saiu. Juliana ficou tremendo na calçada. Lágrimas de raiva desciam pelo rosto. Ligou para a mãe. Alô? A voz cansada era reconfortante. Mãe, só queria ouvir sua voz. Aconteceu algo no trabalho. Não, está tudo bem. Eu te amo muito. Eu também te amo, filha.
Você é a coisa mais importante da minha vida. Depois de desligar, Juliana pensou. 2 opções: desistir e proteger a mãe, ou continuar e arriscar tudo. Passou por uma igreja, as portas abertas. Entrou, sentou no último banco. Eu não sei o que fazer. Se eu continuar, posso perder minha mãe. Se eu desistir, 100 pessoas perdem tudo. Mas ela sempre tinha sido assim. Não conseguia ver injustiça e ficar quieta. Levantou. Acendeu uma vela. Saiu. No ônibus, mandou mensagem para Clara. Amanhã às 8, sala do Tiago. Leva as provas. Resposta rápida. Você tem certeza? Tenho. Se a gente não fizer nada, ele ganha. E eu não vou deixar. Em casa, não conseguiu dormir. Ficou acordada pensando na mãe, nas famílias, em tudo que poderia dar errado. Às 5 da manhã, levantou. Vestiu seu único vestido social azul marinho. Não ia apresentar as provas vestida de faxineira. Às 8 em ponto, Clara chegou, pálida, nervosa. Vamos? Juliana perguntou. Vamos. Subiram para o 5º andar, direto para a sala de Tiago Medeiros. Juliana passou direto pela secretária e abriu a porta. Tiago estava tomando café, Bruno ao lado com um tablet. O que significa isso? Tiago franziu a testa. Eu sei onde o dinheiro da empresa está indo. E sei quem está roubando. Silêncio absoluto. Bruno ficou pálido. 3 milhões de reais. Juliana olhou para Tiago. Desviados através de uma empresa fantasma. Consultoria empresarial Souza Partners. CNPJ falso. Endereço falso. Tiago colocou a xícara na mesa. Você pode provar isso? Posso. Clara entrou fechando a porta. Eu tenho todas as provas. E colocou o pendrive sobre a mesa. Bruno olhou para aquilo como se fosse uma bomba. Porque era exatamente isso. Sua sentença estava ali. Tiago Medeiros pegou o pendrive. Olhou para Juliana, depois para Bruno. Vocês querem que eu acredite que o Bruno está roubando da minha empresa? As provas estão aí. Juliana apontou para o pendrive. Provas que ela roubou invadindo minha sala. Bruno explodiu. Tiago, isso é ilegal. Conecta. Clara olhou para Tiago. Vê você mesmo. Tiago conectou o pendrive. A tela carregou 47 arquivos. Ele abriu o primeiro contrato entre a empresa e consultoria Souza Partners, assinado por Bruno. Foi descendo o documento. A expressão ficava cada vez mais tensa. Bruno, o que é isso? É um contrato legítimo que não existe. Juliana interrompeu. O endereço é um terreno vazio. Não tem site. Não tem nada. É uma empresa fantasma. Tiago abriu a planilha com valores recebidos. Lá estava. Bruno Costa, R$ 854.100. Você recebeu mais de 800 mil reais? Isso é falsificação, Bruno gritou. Tiago, você me conhece há 2 anos. Vai acreditar nela? Forjado? Clara espalhou notas fiscais sobre a mesa. Todas assinadas por você. Estão no sistema. Tiago pegou uma, depois outra. 2.800.000 em 6 meses? Tiago, eu posso explicar. Explica então. Tiago socou a mesa. Explica por que essa empresa está recebendo milhões. Explica! Bruno abriu a boca, fechou. Nada saiu. Nenhum relatório foi entregue. Juliana disse calmamente. Nenhum consultor pisou aqui, só dinheiro saindo. Tiago olhou para Bruno. Juliana viu o momento exato em que a confiança morreu nos olhos do CEO. Sai da minha sala, agora. Tiago! Eu disse sai! Bruno recuou, pálido. Olhou para Juliana com ódio. Você vai se arrepender. Ele saiu batendo a porta. Tiago caiu na cadeira. 2 anos, eu confiei nele. Precisamos chamar a polícia, Clara disse. Tiago olhou para Juliana. Realmente olhou. Você descobriu tudo sozinha? Descobri, porque prestei atenção. Uma faxineira salvou minha empresa e eu zombei de você. Zombou. Me humilhou na frente de todo mundo. Tiago baixou os olhos. Peço desculpas.
Desculpas não pagam aluguel, nem tratamento da minha mãe. Juliana cruzou os braços. O acordo era 1 milhão se eu salvasse a empresa. Eu salvei. A porta se abriu. 3 diretores entraram. Tiago, o que aconteceu? Bruno saiu transtornado. Ele foi pego roubando. 3 milhões. O quê? O Bruno? Impossível. A Juliana descobriu o esquema. Temos todas as provas. Os diretores olharam para ela. A faxineira? Maurício riu descrente. Tiago, você está sendo manipulado. Vocês viram as provas? Juliana cortou. Não precisamos ver provas de uma funcionária não qualificada. Não qualificada? Juliana deu um passo à frente. Descobri em 3 dias o que 3 auditorias não conseguiram em 6 meses. Achei um desvio de 3 milhões. Salvei 100 empregos. E você me chama de não qualificada? Você é uma faxineira, sem formação, sem experiência. Maurício, chega! Tiago se levantou. Eu já vi as provas, está tudo aqui. Silêncio constrangido. A porta abriu novamente. Bruno entrou com 2 advogados de terno. Tiago, vim apresentar minha defesa oficial e informar que estou processando a Juliana e a empresa por difamação. Difamação? Clara avançou. Provas obtidas ilegalmente. Um advogado interrompeu. Invasão de privacidade, roubo de documentos. Meu cliente tem base legal. Seu cliente roubou 3 milhões. Juliana cortou. Cuidado com suas palavras, senhorita. Acusações sem fundamento. Fundamento! Juliana pegou uma nota fiscal. Isso é assinado por ele, autorizando o pagamento para a empresa fantasma. Bruno sorriu cruelmente. Você esqueceu de uma coisa importante. Eu conheço juízes, delegados e sua mãe. Seria uma pena se a polícia encontrasse algo comprometedor na casa dela. O sangue de Juliana gelou. Ele estava ameaçando plantar provas. Você não ousaria? Eu ouso muito mais do que imagina. Bruno virou para Tiago. Você retira as acusações, eu saio sem escândalo. E ninguém processa ninguém. E se eu não aceitar? Eu arrasto essa empresa na lama. Processo trabalhista. Danos morais. Você escolhe. Juliana viu a hesitação nos olhos de Tiago. Ele ia ceder. Não! Juliana disse, firme. Todos olharam para ela. Não o quê? Não vai ter acordo. Você vai responder por tudo. Juliana, Tiago tentou intervir. Não, Tiago, você me ofereceu 1 milhão se eu salvasse a empresa. Eu salvei, mas não quero mais 1 milhão. O quê? Clara arregalou os olhos. Eu quero justiça. Juliana apontou para Bruno. Quero ele preso. Quero o dinheiro devolvido. Quero cada real de volta para salvar os empregos que ele destruía. Você não sabe com quem está mexendo. Sei sim, um ladrão, um covarde, alguém que rouba de trabalhadores e ameaça uma velha doente. Chega! Tiago gritou, olhou para os advogados. Saiam, agora! Senhor Medeiros, eu disse saiam! Os advogados recuaram. Bruno olhou incrédulo. Você está cometendo um erro. Não. Tiago pegou o telefone. Alô? Quero a polícia aqui, agora. Desvio de dinheiro e ameaças. Bruno empalideceu. Tiago, pensa bem. Eu pensei. Prefiro enfrentar processo do que deixar um ladrão escapar. Você vai se arrepender. Todos vocês. Principalmente você, Juliana. Seguranças entraram e o levaram para fora, gritando ameaças. Quando a sala ficou em silêncio, Juliana sentou, as mãos tremendo. Tinha feito, realmente tinha feito. Mas a guerra estava só começando. 30 dias se passaram desde que Bruno foi levado pela polícia. 30 dias de investigação, de auditoria, de reconstrução. Juliana não voltou a ser faxineira. Tiago a colocou como consultora temporária, trabalhando direto com Clara para ajudar a recuperar o dinheiro desviado e reorganizar os processos da empresa. Mas o clima era tenso. Bruno tinha cumprido a ameaça.
Advogados bombardeavam a empresa com processos. A imprensa descobriu o caso. Manchetes gritavam: empresa acusa diretor de desvio milionário e faxineira desmascara esquema de corrupção. Alguns funcionários apoiavam Juliana. Outros sussurravam nos corredores que ela tinha destruído a vida de um homem inocente, que tinha inventado tudo para ficar famosa. Ignora! Clara dizia sempre que via Juliana cabisbaixa. A verdade vai aparecer. E apareceu. Em uma quinta-feira, exatamente um mês depois da denúncia, a auditoria externa apresentou o relatório final. Tiago convocou reunião geral. Todos os funcionários no auditório da empresa. Juliana sentou no fundo, tentando ser invisível. Mas todos olhavam para ela. Alguns com admiração, outros com desconfiança. Tiago subiu no palco. Ao lado dele, 3 auditores e um delegado da Polícia Federal. Eu convoquei todos aqui porque vocês merecem saber a verdade. Tiago começou, a voz séria. Há um mês, a Juliana trouxe denúncias graves contra o Bruno Costa, nosso ex-diretor administrativo. Muitos de vocês duvidaram. Muitos acharam que era mentira. Silêncio absoluto no auditório. A auditoria confirma. Bruno Costa desviou nos últimos 8 meses 3.200.000 reais. Tiago pausou. Através de 15 empresas fantasmas diferentes. Consultoria Souza Partners era apenas uma delas. Murmúrios explodiram. Juliana ouviu alguém atrás dela sussurrar. Meu Deus! Sem a coragem da Juliana, Tiago procurou ela na plateia. Encontrou. Essa empresa teria falido em 2 meses. 100 famílias teriam perdido tudo, inclusive a minha. Ele desceu do palco e caminhou até Juliana. Todos os olhos seguiram. Eu te humilhei, te chamei de incapaz, zombei de você na frente de todo mundo. Tiago parou na frente dela. E você salvou minha empresa mesmo assim, não por mim, mas pelas pessoas que trabalham aqui. Juliana não sabia onde olhar, sentia o rosto queimando. Por isso, Tiago tirou um envelope do bolso. Eu estou cumprindo minha promessa, R$1 milhão, como combinado. Ele estendeu o envelope. Juliana olhou para ele, depois para o envelope. Por um segundo suas mãos tremeram. 1 milhão. Era tudo o que ela precisava. Tratamento para a mãe, terminar a faculdade, mudar de vida. Mas então, ela lembrou. Lembrou de seu Roberto da manutenção, de Dona Amélia da recepção, de Marcos do TI, de todas as pessoas que teriam perdido seus empregos. Eu não quero, Juliana disse, baixo. O quê? Tiago piscou. Eu não quero 1 milhão. Ela falou mais alto agora, para todos ouvirem. Divide entre os funcionários que foram prejudicados, entre as famílias que sofreram com a crise. Juliana, eu quero outra coisa. Ela se levantou. Quero terminar minha faculdade. Quero uma bolsa de estudos paga pela empresa. E depois, quero um emprego de verdade aqui. Não como faxineira, como analista financeira. O auditório explodiu em aplausos. Tiago sorriu. Pela primeira vez, um sorriso genuíno. Aceito. Com uma condição. Qual? Que você aceite pelo menos uma parte desse dinheiro. Você merece. Juliana pensou na mãe, no tratamento. 200 mil. Para cuidar da minha mãe. O resto divide. Tiago estendeu a mão. Fechado. Ela apertou. Firme. As semanas seguintes foram de reconstrução. Bruno foi indiciado por peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. 3 comparsas foram presos junto. O dinheiro começou a ser recuperado através de bloqueio judicial de contas. Juliana voltou para a faculdade. Acordava às 5, estudava até às 7, trabalhava até às 6, estudava de novo até a meia-noite. Era exaustivo, mas pela primeira vez em anos ela estava feliz. Você parece diferente, Dona Conceição disse em uma ligação. Mais leve. Estou, mãe. Estou fazendo o que eu nasci para fazer. A mãe riu. Eu sempre soube, filha. Sempre soube que você ia longe.
2 meses depois, em uma sexta-feira, Juliana estava trabalhando quando Clara entrou na sala dela. Sim, ela tinha sala agora. Pequena, mas era dela. Tem alguém querendo falar com você, Clara disse, o rosto estranho. Quem? Vem ver. Juliana foi até a recepção e parou. Era uma repórter, com cinegrafista. Juliana, a mulher sorriu. Sou Renata Souza, do Jornal Nacional. Podemos conversar? O coração de Juliana disparou. Sobre o quê? Sobre você, sobre o que você fez. Sua história está inspirando milhares de pessoas. Queremos contar ela. Juliana olhou para Clara. Depois para Tiago, que tinha aparecido curioso. Depois de volta para a repórter. Pode perguntar. A entrevista foi ao ar uma semana depois. Juliana assistiu na casa da mãe, que tinha conseguido voltar para um tratamento decente e estava melhorando. Uma faxineira de 25 anos que salvou uma empresa inteira. A voz da repórter narrava, enquanto imagens de Juliana trabalhando apareciam na tela. Juliana não é apenas uma história de coragem. É uma história de como a inteligência e a observação podem estar em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Dona Conceição chorava. Minha filha na televisão. O telefone de Juliana não parou de tocar por dias. Ofertas de emprego, convites para palestras, mensagens de pessoas dizendo que ela as tinha inspirado. Mas a melhor mensagem veio de um número desconhecido. Juliana, aqui é o professor Cardoso da universidade. Lembra de mim? Vi sua história. Estou orgulhoso. Sempre soube que você ia brilhar. Não desiste, tá? Ela não desistiria. Nunca mais. 6 meses depois. Juliana estava no tribunal. Não como ré, mas como testemunha principal no julgamento de Bruno Costa. Ela vestia um terno azul marinho que Clara tinha ajudado a escolher. Os cabelos presos. Postura ereta. Não era mais a faxineira invisível. Era a mulher que tinha desmascarado um esquema milionário. Bruno entrou na sala algemado. Emagreceu. O rosto antes arrogante agora estava marcado pela derrota. Quando passou por Juliana, desviou o olhar. A testemunha pode se apresentar. O juiz solicitou. Juliana se levantou. Juliana Santos, 26 anos, analista financeira da Medeiros em Associados. Analista financeira. Ela ainda se emocionava ao dizer isso. Durante 2 horas, ela relatou tudo. Como descobriu as notas fiscais. Como encontrou o pendrive. Como juntou as provas. O promotor mostrava cada documento enquanto ela explicava. O advogado de Bruno tentou desacreditá-la. A senhora não tinha formação completa na época. Como pode ter certeza do que viu? Eu tinha 3 semestres de administração e tinha algo que muita gente com diploma não tem. Atenção aos detalhes. Juliana manteve a voz calma. Os números não mentem. As assinaturas não mentem. As transferências bancárias não mentem. Mas a forma como obteve as provas salvou uma empresa, salvou 100 empregos e expôs um criminoso. Juliana encarou Bruno. Se eu não tivesse feito o que fiz, ele estaria roubando até hoje. O júri deliberou por 3 horas. Veredicto: culpado. Pena: 8 anos de prisão. Devolução integral do dinheiro desviado. Indenização à empresa. Quando a sentença foi lida, Juliana não sentiu alegria. Sentiu alívio. Justiça tinha sido feita. Do lado de fora do tribunal, repórteres cercaram ela. Juliana, como você se sente? Aliviada, mas principalmente grata. Grata por ter tido a coragem de fazer o que era certo. Você tem uma mensagem para quem está assistindo? Juliana olhou direto para a câmera. Não importa quem você é. Não importa a sua profissão. Não importa se as pessoas te subestimam. Se você vê algo errado, se você tem a chance de fazer diferença, faça. Porque às vezes uma única pessoa pode mudar tudo. A reportagem viralizou. 3 milhões de visualizações em 2 dias. No dia seguinte, Juliana foi chamada na sala de Tiago. Senta!
Ele apontou para a cadeira. Ela sentou, nervosa. Será que tinha feito algo errado? Juliana, você se forma quando? Em 2 anos. Estou no 5º semestre agora. E depois? Depois, não sei, continuar trabalhando aqui, espero. Tiago puxou um papel da gaveta. Eu tenho uma proposta melhor. Ele empurrou o documento para ela. Era um contrato. Sociedade? Juliana leu, incrédula. Você está me oferecendo sociedade na empresa? 5%. Depois que você se formar, vira 10%. Tiago se recostou na cadeira. Você salvou essa empresa, Juliana. Mais do que isso, você mostrou que caráter vale mais que qualquer diploma. Eu quero você como sócia. Lágrimas encheram os olhos dela. Eu não sei o que dizer. Diz sim. Sim. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Sim, eu aceito. Tiago se levantou e apertou a mão dela. Bem-vinda à diretoria, sócia. Aquela noite, Juliana dirigiu até o interior. Tinha comprado um carro usado com parte do dinheiro que aceitou. Nada luxuoso, mas era dela. Chegou na casa da mãe, já escuro. Dona Conceição estava na varanda andando sem a cadeira de rodas. A fisioterapia particular tinha feito milagres. Mãe! Juliana correu e abraçou ela. Filha, que surpresa boa! Elas entraram. Juliana preparou chá. Sentaram na mesinha da cozinha como faziam quando Juliana era criança. Mãe, eu tenho uma notícia. Conta. Eu vou ser sócia da empresa, dona de uma parte do negócio. Dona Conceição tampou a boca com as mãos. Os olhos marejaram. Minha filha vai ser empresária. Vai. Juliana pegou a mão dela. E nada disso teria acontecido sem a senhora. Porque foi a senhora que me ensinou a nunca desistir. A sempre fazer o certo, mesmo quando é difícil. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, mãe, a senhora fez muito mais. A senhora me criou sozinha, me deu educação, me ensinou valores. Se eu sou quem eu sou hoje, é por causa da senhora. As duas choraram, abraçadas na cozinha daquela casa simples, mas eram lágrimas de felicidade, de vitória, de justiça. 3 meses depois, Juliana foi convidada para dar uma palestra em uma universidade. O auditório estava lotado, mais de 500 alunos. Há 1 ano e meio eu era faxineira, ela começou. Acordava às 5 da manhã, ganhava R$ 1.200. Era invisível para a maioria das pessoas. Silêncio absoluto. Mas eu tinha algo que ninguém podia tirar de mim: conhecimento. Mesmo sem terminar a faculdade, eu tinha estudado, eu sabia ler números, eu sabia prestar atenção. Ela pausou. E quando vi a chance de fazer diferença, eu arrisquei tudo. Você teve medo? Uma aluna perguntou. Muito. Medo de perder meu emprego, medo de falhar, medo de que fizessem mal à minha mãe. Juliana respirou fundo. Mas eu tive mais medo de não fazer nada, de ver 100 famílias sendo destruídas e ficar quieta. E valeu a pena? Juliana sorriu. Valeu cada segundo, cada noite sem dormir, cada ameaça. Porque no final, justiça foi feita. E eu aprendi que não importa onde você está na vida. Importa o que você faz com as oportunidades que aparecem. Os aplausos ecoaram por minutos. Depois da palestra, uma menina se aproximou. Não devia ter mais de 20 anos. Olhos vermelhos. Juliana, eu sou faxineira. Faço faculdade de noite. Todo mundo diz que eu estou perdendo tempo, que eu devia aceitar meu lugar. Juliana segurou as mãos dela. Não aceita, nunca aceita. Você não tem um lugar fixo nesse mundo. Você tem o lugar que você conquistar. Não deixa ninguém te diminuir. A menina chorou e abraçou Juliana. Naquele momento, Juliana soube.
A história não era só dela, era de cada pessoa subestimada, cada pessoa invisível, cada pessoa que tinha um sonho, mas não tinha oportunidade. E se ela tinha conseguido, outros também conseguiriam. 2 anos se passaram. Juliana se formou com honras, tornou-se diretora financeira da Medeiros em Associados. A empresa cresceu 40% sob sua gestão. Dona Conceição estava completamente recuperada. Caminhava, sorria, vivia. E Juliana? Juliana acordava todo dia grata, não pelo dinheiro, não pelo cargo, mas por ter tido coragem. Coragem de ser vista quando todos queriam que ela fosse invisível. Coragem de falar quando todos esperavam que ela ficasse quieta. Coragem de lutar quando o mais fácil seria desistir. Porque no final não foi o milhão que mudou sua vida. Foi a escolha de fazer o certo, mesmo quando tudo estava contra ela. Mesmo quando ninguém acreditava. Mesmo quando o preço parecia alto demais. E essa escolha valeu mais do que qualquer dinheiro do mundo. Se essa história mexeu com você, não sai do vídeo sem deixar o like. Isso ajuda demais o canal a chegar em quem precisa de uma mensagem de força e coragem. Comenta aí o que você faria no lugar da Juliana e compartilha com alguém que sempre foi subestimado. Inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Aqui, a gente conta vidas que inspiram e mostram que ninguém é pequeno demais para mudar tudo.